Aí fechou o tempo, começou a chover, eu esperei, aí abri um pouquinho, comecei a gravar, não consegui gravar nem um minuto, começou a chover de novo e aí eu desisti. Como que a gente lida com a frustração? Eu estou dando um exemplo simples, mas existem muitas frustrações difíceis. Por exemplo, questões com trabalho, questão com parceiros, com negócios, relações afetivas, tantas frustrações com a família. Como que a gente lida? Qual o olhar sistêmico sobre isso? Então me acompanhe e vamos falar sobre esse tema. A frustração nasce quando a gente coloca muito esforço, muita dedicação e aí a coisa vai até um ponto e não rola. Ou às vezes até a gente consegue algo e de repente perde tudo. E essa frustração, ela mexe muito com o nosso emocional. A gente lida com uma sensação de fracasso, de incompetência, de incapacidade. E lidar com isso é difícil porque vai nos linkar com memórias da criança quando a gente foi desmerecido, quando a gente foi julgado, quando a gente foi comparado. Então a criança naquele momento não soube lidar, mas nós adultos precisamos entender que muitas vezes esses gatilhos de frustração nos conectam a memórias antigas e nós podemos olhar, embora seja difícil, porque dores emocionais mexem com o corpo. Então, em primeiro lugar, olhar para esse corpo, olhar para esse emocional, porque se a gente não souber lidar com a angústia, com o medo, com a raiva que algo deu errado, né, com uma sensação de que existe alguém culpado e, na verdade, no olhar sistêmico, tudo faz parte. É um aprendizado a gente aprender a lidar com vitórias e lidar com frustrações. Se a gente não souber lidar com esse emocional, talvez a gente empaque e aí vai repetir, porque sistemicamente nós temos necessidade sim de evoluir, de aprender a fazer melhor do que nossos ancestrais, no sentido que eles não lidaram bem com algumas frustrações. E tantas vezes a gente vai repetir frustrações também do passado familiar. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Tantas vezes atendo clientes que eles estão buscando, por exemplo, um amor impossível. Daí chega um cara, chega uma mulher, parece que vai dar tudo certo, de repente não dá. E isso se repete muitas vezes. Um sinal de uma repetição sistêmica da família é a repetição da dor. Quando você se percebe empacando numa dor, eu dei um exemplo da relação afetiva, mas pode ser uma questão profissional. Quando você vai chegar lá naquele lugar que você sente que vai conquistar, alguém vem e puxa teu tapete, você é demitido, tua empresa quebra, um projeto naufraga, e aí você começa a nadar contra a correnteza, tudo de novo. Tem um esforço, mas o nosso direcionamento inconsciente às vezes está nos levando exatamente para esse lugar do fracasso, para que a gente aprenda a lidar com algo que de repente sua família viveu, por exemplo. Será que seu pai ou seu avô também quebrou exatamente como você está quebrando? Será que seu pai, sua mãe, um tio, alguém da família não conseguiu realizar um projeto e viveu uma vida frustrado? Essa união com a frustração da família é um pedido inconsciente da nossa criança de, ao viver o mesmo tipo de dor dos ancestrais, a gente gostaria de ser visto e amado. Pode parecer incoerente, pode parecer meio sadomasoquista, mas é assim que a gente funciona. A criança se vitimiza, a criança dentro de nós, e aí ela vai para o sacrifício. E esse sacrifício significa eu preciso dar errado, eu preciso me frustrar para quem sabe, e isso é inconsciente, repito, nosso pai, nossa mãe, nossa família nos reconheça e nos ampare. Perceba que o movimento de ir para a vida, o movimento de empreender, o movimento de ir atrás de relações afetivas, vai sim nos levar a um monte de nãos. A gente vai fazer um monte de projetos, vai ter relações e muitas vezes não consegue realmente concretizar algo que a gente quer. Mas a gente vai lidar com outro jeito, de uma outra forma. Como? Deixa eu te explicar. A forma sistêmica de aprender algo que estamos repetindo do passado é fazer diferente em relação aos ancestrais. O que é fazer diferente? Por exemplo, um pai e uma mãe que está preso numa relação afetiva que eles amavam muito, mas não se concretizou. Ou um avô que ficou preso num fracasso do seu negócio, da sua fazenda, perdeu muito dinheiro. É necessário, quando a gente entra nessas frustrações, sair do nosso vitimismo,
parar de culpar, julgar o mundo, Deus, o universo, alguém, e entender, isso faz parte e eu vou lidar com o meu emocional. Somente a partir desse momento nós conseguimos mudar de atitude. Mudar de atitude, muitas vezes, a vida vai mostrar, vai por outro caminho, faça outra coisa, deixe isso de lado, relaxa, né? Existem muitas prioridades que às vezes a gente nem está vendo porque está muito bitolado atrás de um sucesso, atrás de uma relação, atrás de dinheiro, tentando fazer um projeto viver quando esse projeto ele está sem força. Nós não combatemos. Perceba isso. O esforço exagerado, esse sacrifício exagerado já é um sinal de que a gente está rodando um padrão de dor, porque a vida não é para a gente viver dessa forma. A vida não precisa ser um esforço. A vida não precisa ser sempre uma luta contra alguma coisa. Quando a vida está a nosso favor e nós estamos a favor da vida, as coisas vão começar a fluir. Não que a gente não vá fazer nada, a gente vai ter que fazer um certo esforço, mas não dá uma sensação de estar lutando contra um monstro gigantesco que a gente vai acabar perdendo. Então dá uma sensação de que aqui dentro do coração você tem uma motivação, aquele friozinho na barriga, aquele medinho gostoso que nos impulsiona em direção a algo. Não sabemos se vamos conseguir, mas a gente vai confiante, a gente vai andando passo a passo, conectado com a nossa vida, conectado com a nossa intuição, e geralmente as portas se abrem, coisas muito bonitas acontecem. Só que fazer diferente da família também significa tantas vezes que a gente vai pegar um caminho que eles não concordam. Por exemplo, existem pessoas que não estão aí para relação, mas acreditam, porque a família diz e a sociedade diz que precisa ter uma relação. E a pessoa fica se esforçando quando passam inúmeras outras oportunidades dela ser feliz, dela ser realizada, e aí ela está presa, bitolada em algo que não tem sentido. Às vezes um determinado comércio, um determinado negócio, às vezes um apego a um imóvel nos faz ficar lá batalhando, tentando fazer aquela coisa dar certo, tentando vender, tentando prosperar, só que o resultado é sempre o contrário. Quem sabe soltar te ajude a olhar para outras direções, para olhar para outros objetivos. De repente, como eu falei, a vida vai te mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Então pensa um pouquinho nisso. A frustração faz parte. A frustração repetida, ela não tem sentido. O esforço exagerado não tem sentido. E a lição maior às vezes é: aprenda a lidar com essa frustração e solta. Solta inclusive o objetivo. Eu sei que isso é difícil, mas é assim que o nosso ego aprende. A gente começa a se entregar para uma força maior, para uma intuição maior, para um comando maior. Quando a gente segue esse propósito, mesmo que todo mundo ache que não deveria fazer dessa forma, muitas vezes a gente começa a encontrar realmente aquilo que a nossa alma quer fazer. Um último detalhe. Existe uma ordem do amor que Bert Hellinger nos deixou que chama dar e receber, dar e tomar, que é por onde flui o amor, que é por onde flui a prosperidade, a vida. Tantas vezes quando a gente está frustrado, e perceba isso em você, a gente só quer receber. Nós temos um pensamento obstinado querendo tapar talvez um buraco emocional, uma carência que a gente nem sabe de onde vem. Pode ser dinheiro, pode ser relação, pode ser bens materiais, pode ser qualquer coisa. Pensa, o que eu posso dar ao invés de querer receber primeiro? Claro que você vai receber, mas em primeiro lugar, o fluxo de troca, as relações, o comércio, a prosperidade começa quando a gente dá e dá sem intenção. Claro que a gente fazendo negócios queremos receber também dinheiro por aquilo que a gente faz, mas não partimos desse princípio, eu quero receber primeiro. A gente se perde nesse lugar, porque nós, quando queremos receber, estamos partindo de um lugar de carência, de falta. E aí o que a gente vai receber? Carência e falta. Quando você começa a dar, e dá, por exemplo, fazendo vídeos, fazendo uma comunicação, falando com pessoas, comunicando de um jeito saudável nas redes sociais, mostrando o seu conhecimento, o seu trabalho, aí, naturalmente, as pessoas começam a se interessar por você.
Nas relações é a mesma coisa. Quando você começa a se expor, começa a conversar, começa a ser simpático, começa a interagir com as pessoas, naturalmente também as pessoas começam a se interessar por você. E aí você está aberto, o teu campo está aberto para poder receber relações. Então isso serve no mundo profissional, isso serve também nas relações afetivas, nas amizades, no teu relacionar-se com as pessoas, com o mundo, com a sociedade. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, deixa um joinha, comente aqui embaixo o que você achou desse como lidar com a frustração. Existe alguma frustração que você quer perguntar para que eu possa responder, a gente possa interagir? Tem alguma dúvida? Então comente aqui embaixo e acompanhe a gente que quinta-feira que vem tem novo vídeo.